Shalom. Hoje eu estou fazendo vários vídeos, né? Então vou aproveitar o tempo e vou respondendo várias perguntas. Outra pergunta, né? De ateus. Essas são perguntas de ateus. E ele perguntou assim: por que Deus não cura amputados? Se Deus é Deus, por que Deus não cura um amputado? Por que Deus não cura isso e aquilo? Olha, é muito engraçado ver o ateu, né, falando isso. E é a mesma coisa eu perguntar para um ateu o seguinte: se a ciência é tão boa, se a ciência é tão boa, por que a ciência não tem resposta também para tudo? Já que a maioria são deduções, né? Lógico, faz um certo sentido, tudo, mas são teorias. O que é a teoria? É algo que aparentemente faz sentido, porém não se tem provas. E aí? Mas eu não sou do nível de um ateu, ignorante. Existem ateus inteligentes e existem ateus ignorantes. Eu não sou desse nível. Como eu não sou desse nível, eu vou responder, porque a pessoa que me perguntou é educada. Então lá. Ela me perguntou assim: então por que Deus não cura amputados? A resposta é simples. Porque Deus deu intelecto para o homem, deu intelecto, a inteligência para o homem ser médico. Deus deixou todos os remédios da natureza, já que cada remédio nada mais é do que componentes químicos tirados da própria natureza. Pode ser manipulado, mas são tirados da própria natureza. Você que é ateu, você sabe muito bem disso. E Deus quer que nós aprendamos a andar com as nossas próprias pernas. E ao contrário do que muitos ateus acham, compreendem, mas também é até aceitável o ateu pensar o que eu vou falar agora, porque a maioria dos ateus, quando faz essa pergunta, eles fazem essa pergunta no contexto cristão, ou seja, o cristianismo que passa essa ilusão que Deus que uma pessoa, só porque uma pessoa é um servo de Deus, ela tem poder de sair curando perna e tal, ignorando a ciência. Uai, se Deus quisesse que profetas saíssem curando perna, fazendo nascer perna, Deus não tinha criado, dado a inteligência para o homem ser médico. Então isso é coisa de cristão, não é do Deus da Torá, do Taná, Deus de Israel. O Deus de Israel, nós, judeus, nós compreendemos o seguinte: que Hashem, bendito seja ele, deu capacidade para o homem, para que o homem possa resolver problemas. Como também o homem pode destruir algo. Por exemplo, por que existe o sofrimento? É Deus que manda o sofrimento? Não, não é Deus. Deus, ele criou tudo perfeito. Quando a Torá fala que Deus criou tudo perfeito, a Torá quer dizer o seguinte: Deus criou a água, Deus criou a natureza. Mas quem destrói a natureza? É Deus? Não é o homem. Ah, mas tem doença, tem câncer. Claro que tem câncer. O homem polui, o homem destrói, o homem é ganancioso ao ponto de criar componentes químicos prejudiciais que colocam nos alimentos em busca só do dinheiro, ignorando a saúde. Aí depois que o homem faz toda essa destruição de algo que estava quietinho, perfeito, fala: por que Deus cria tanto sofrimento já que Deus é perfeito? Não, Deus, ele criou o bem e o mal, sim, ele criou o bem e o mal. Mas ele criou o bem e o mal. Lógico que vale lembrar que no conceito judeu não existe o mal. Tá? O mal nada mais é do que uma consequência da irresponsabilidade humana. Né? Por exemplo, a dor vem através de uma responsabilidade humana. Existe eu estou tentando lembrar de um palestrante que falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: todo acidente é evitável. Todo acidente, sem exceção, é evitável. Todo acidente é evitável. Então, se todo acidente é evitável, então quer dizer que é negligência humana que causa o acidente. Então é a mesma coisa. Então, Deus, bendito seja ele, o que ele fez? Ele pôs tudo no seu lugar, tudo certinho, tudo bonitinho. Vem nós e estragamos. Vamos lá, pega o petróleo,
queimamos esse petróleo. Na queima desse petróleo, nós criamos um gás. Quer dizer, a atmosfera estava perfeita, limpa, bonitinha, tudo ok. Nós vamos lá e poluímos, envenenamos esse ar. Aí envenenamos, naturalmente, nós vamos respirar esse veneno, vai trazer consequências malignas para o nosso corpo, vai trazer doença. Aí quem vai ocupar? Deus. Ok. Vamos lá no rio, envenenamos o rio, criamos componentes químicos, envenenamos o rio, adoecemos, vai culpar quem? Deus. O cara sabe que matar é errado, roubar é errado, ofender as pessoas é errado, ele ofende, ele mata, ele rouba, leva um tiro, ele culpa quem? Deus. O cara sabe que tem que respeitar as leis de trânsito, ele sabe que tem um para para parar, ele não respeita, bebe, sai bêbado no volante, sofre um acidente, perde uma perna, ele vai culpar quem? Deus. Aí a pergunta que eu faço para esse amigo ateu é o seguinte: e o homem? A responsabilidade do homem fica aonde nessa história? Aí, sabe o que ele me respondeu? Então por que Deus não fez o homem na percepção de não errar? Você tirou o desejo de errar do homem. Falei, porque Deus, ele é justo. Deus, ele te deu a capacidade de erro e acerto. Mas isso não quer dizer que você tem que ser burro. Não tem que dizer que só pelo fato de você compreender o mal, de você entender que o mal existe, que o fogo traz dor, que você tem que sair queimando as pessoas. Você pode usar o fogo, por exemplo, para cozinhar, para se esquentar. Tem gente que usa o fogo para matar. A faca, ela foi criada para facilitar no trabalho, cortar, né, alimentos, e etc, para facilitar a vida do homem. Mas o homem pega aquilo para matar, para prejudicar. Então, é o homem que gosta de pegar o que está certo e destruir, e transformar algo bom em ruim. Não é Deus. Tá? É o homem que gosta de transformar o que é bom em algo ruim. Por isso que em hebraico, o erro, o desejo humano de errar, nós chamamos de Yetzer Hará, que significa, alguns traduzem, se você puxar na internet vai estar aí, má inclinação. Para quem pelo menos entende um pouquinho mais de hebraico, vai entender que a palavra Yetzer Hará seria mais literalmente do que transformar algo em engano ou algo em ruim, algo bom em ruim. Por isso chama de Sahara, transformar algo bom em ruim. Então, a pergunta é assim, muito estranha. A pessoa, por que não cura? Uai, Deus deixa tudo. Deus deixou lá, tudo bonitinho. A pessoa foi lá, perdeu a perna, por algum motivo teve, né? Algum motivo teve, que nada vem de graça. Mas também Deus não faz aquela perna criar de novo, porque senão ele fala, não, já que eu posso quebrar a perna, perder a perna, eu vou continuar errando, que eu sempre vai nascer perna. Então o que é que Deus faz? Ele faz você perder aquela perna, porém deu inteligência para outro cidadão criar uma prótese, que não é a mesma coisa da perna, que vai te voltar o movimento, porém não vai te devolver a perna, para você sempre lembrar que você foi irresponsável em algum momento da sua vida. Então tem muitas coisas que Deus deixa para o homem me resolver. Por quê? Porque nós, seres humanos, é igual filho. Filho, a vontade de todo pai e toda mãe é sempre dar carinho e amor para o filho. Só que vocês já notaram que quando você pega uma criança e tudo que a criança pede, você dá. Se você só dá amor, carinho para o filho, amor, carinho para o filho tem tendência a seguir o caminho ruim. Por isso que o Taná, em Eclesiastes, e também em Provérbios, fala, o chicote livra teu filho da prisão. Ou seja, corrija seu filho. Porque a criança é um ser humano, nós temos inclinação para o mal. Essa percepção, esse mundo que nós vivemos, que nós chamamos de vida, é um mundo que é inclinado ao mal. Então, todos os seres que aqui vivem, eles sempre vão ter inclinação para o lado ruim. E é por isso que é preciso haver a correção. A correção. Então, por isso que Deus criou o que nós chamamos de sofrimento,
o que nós chamamos de mal. Mas esse que nós chamamos de sofrimento e mal, nada mais é do que um freio para nos mostrar e dizer, para, tá vendo? Isso é errado. Se você continuar, você não vai, eu vou tirar suas forças para você não prejudicar mais outras pessoas. Então, quando algo de ruim acontece com a gente, é Deus nos barrando. Por quê? Porque também a nossa irresponsabilidade, ela chega quando nós vamos praticando sem freio, ela vai chegar a um patamar que ela vai chegar a afetar quem não deve nada. Então é por isso que Deus traz o sofrimento e até a própria morte para barrar, porque senão acaba atingindo pessoas que não tem nada a ver com a história. Então é por isso que Deus não cura, não faz nascer outra perna, não faz nascer outro braço, para que o ser humano entenda que uma atitude irresponsável há uma consequência. E também porque Deus deu capacidade para o homem compreender a criação e também decifrar e criar soluções, já que Deus deu tudo, está tudo aqui na Terra. Aqui você encontra remédio para qualquer tipo de doença, aqui você encontra solução para qualquer tipo de problema. Basta a arrogância humana acabar, a ignorância humana e aprendermos a entender, a amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar o Criador e amar a vida. A partir do momento que nós pegar essas três coisas e unir, aí sim nós vamos descobrir e alcançar soluções para qualquer tipo de problema que há nesse mundo. Shalom, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.